uma vez, é bem rapidinho. Não pode olhar para mim, pastor Peter, não pode. Vamos lá. Aleluia, 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 glória a Jesus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar. Amém, né? Eu ia cantar um outro assim, mas o pastor Mauro cansou muito aqui. Eu vi que ele já estava, né? Tá, no final nós vamos deixar mais alguns hinos aí, rapidinho, mas vamos aqui ao texto. E quem está feliz, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Então vamos lá agora, hein? Quem está feliz vai dizer glória a Jesus, aqui. E como que é? Em pé, certo? E aqui, quem está feliz, diga amém, em pé, tá bom? Então vamos lá. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Errou. É só eles. Tá vendo? Ó? O pessoal tem que prestar atenção no culto. Barbaridade, né? O pastor fala, vai todo mundo para o inferno, irmão, aleluia. Que é isso, gente? Vamos lá. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Quem está feliz, diga amém. Quem está feliz, glória a Jesus. Quem está feliz, diga amém. Todos estão felizes. Aleluia! Palma de palmas para Jesus! Muito bem, então, o tema nosso aqui é exatamente isso. Fui moço e no Salmo do número 37, se você quiser abrir a Bíblia aí, 37, versículo 5, não é? Fui moço, agora, o versículo, deixa eu conferir, acho que é 25, se não me engano. Acho que eu anotei errado aqui. Salmo 37. É o 25. Fui moço. Então os moços digam, os velhos digam, fui moço. Agora os jovens digam, agora sou velho. Tá certo isso ou não? Não, né? Então os moços digam assim, sou moço. E continuam os moços dizendo, sou moço e um dia serei velho. Na expressão velho aqui, não significa acabado, né? Não significa isso. Então eu me sinto honrado porque eu fui moço um dia. Agora eu e minha esposa, aquilo que nós cantamos aqui, a gente vinha cantando sempre na igreja, sempre nós estivemos na igreja. Aliás, eu conheci a Denise na igreja. Da última vez que eu vim aqui, eu contei um pouquinho da minha vida. E esse tema, puro e simples, pegou muito assim, não que eu queira me engrandecer, ou eu e a Denise aqui, mas é realmente isso que Deus quer para a nossa vida. Uma vida de pureza e uma vida simples, e é puro e simples diante do Senhor que nós vamos vencer. Então, eu com mais ou menos 15 anos de idade, estava um pouco afastado da comunhão da igreja. Fui morar 4 anos antes na casa de meus tios, lá em, quem conhece São Paulo, lá na freguesia do Ó, próximo ali, bairro chamado Itaberaba. Alguém conhece esse lugar lá em São Paulo? Né?
Então morei ali durante 4 anos com os meus tios. Nesses 4 anos eu não frequentei igreja, embora tenha nascido na igreja, mas no final de semana, às vezes eu ia para casa, né, para casa dos meus pais, às vezes não ia. Mas com 15 anos eu fui a um casamento na igreja presbiteriana independente de Vila Brasilândia, São Paulo. E lá estava uma jovem ao órgão tocando a marcha nupcial do casamento e os hinos que o coral ali cantava, e meus olhos bateram naqueles olhos azuis ali, e ela ali no órgão, que era ainda um harmônio, né, que chamava, que era com pedal assim, certo? Isso há alguns anos atrás. Eu tinha 15 anos de idade para 16 anos, e ela também. E os nossos olhares se cruzaram ali. E ali nós começamos uma vida simples e uma vida pura. Começamos um namoro que durou 5 anos. E depois de um tempo de namoro, eu fui chamado por Deus em um culto, numa escola, um culto de manhã, uma escola bíblica dominical, na Igreja Presbiteriana Independente. E ali o pastor Palmiro Francisco de Andrade veio do norte do Paraná, ele morava em Arapongas e estava reabrindo um seminário que havia sido fechado, o seminário João Calvino, em Arapongas, Paraná, aqui no Paraná. E daí ele pregava e dizia: os obreiros são poucos, a seara é muito grande, eu vim aqui porque o Espírito Santo me mandou vir para despertar jovens para entregarem a sua vida definitivamente a Deus, ao ministério do Senhor, integralmente. E aquilo foi batendo no meu coração, o Espírito Santo foi falando. Você acha que o Espírito Santo não fala? Em igreja tradicional fala, é que a gente não ouve, a gente não quer ouvir, ou a gente faz barreira. Mas o Espírito Santo fala. E naquela manhã, eu com pouca experiência, quase nenhuma experiência, para você entender, eu não tinha nenhuma Bíblia que era minha mesmo. Não tinha uma Bíblia. Eu lia a Bíblia do meu pai, eu lia as Bíblias que ficavam lá em casa, mas eu não tinha uma Bíblia minha nessa época. Aí o Senhor me chamou e começou um fogo a arder dentro de mim. Aquilo ardia dentro do meu coração, no meu espírito, e eu comecei a chorar. E veja bem, a minha namorada, recém-namorada, aqui do lado, e o meu pai do outro lado, e eu comecei a chorar. Corri para o banheiro de vergonha de ficar chorando ali, né, porque só estava eu chorando naquela manhã. Aí eu corri para o banheiro e despenquei em chorar mesmo. E ali eu disse depois, quando chegou em casa, para o meu pai: eu vou para esse lugar aí, com 16 anos de idade. Quem tem aqui 15 anos? Tem alguém com 15 anos aqui? Para baixo de 15 tem alguém? Para cima de 15 acho que já tem, então, já tem, né? Não precisa perguntar. Mas com 16 anos ali, com praticamente 16 anos de idade, eu falei para o meu pai: eu preciso ir para esse lugar. Eu estava começando o meu curso de contabilidade, técnico de contabilidade, que eu fazia próximo da Praça do Patriarca, lá em São Paulo. E eu falei: mas e o seu curso? Eu falei: lá deve ter. Eu faço lá o seminário e faço o curso também. Mas eu estou doente, meu pai dizia: eu estou doente. Ele tinha 2 hérnias. Ele usava uma cinta para segurar essas hérnias e trabalhava demais numa lavanderia. E aí eu falei assim: então, se Jesus te curar, você me libera que eu vou. Minha mãe não precisava me falar, né? Porque minha mãe era brava. Olha, se tem uma pessoa que era brava, era minha mãe, né? Muito ali, categórica. Mas você nem conhece esse lugar, nem sabe onde que é, você nunca saiu de casa. Não, eu saí, eu fiquei 4 anos longe daqui, eu fiquei 4 anos morando com o tio e com a tia, mas é diferente, é aqui, nem sei onde que fica isso no mapa. Eu não tinha ideia onde que era Arapongas, Paraná. Bom, resumindo aí, meu pai foi curado, não precisou fazer cirurgia daquelas 2 hérnias,
E eu fui liberado então e parti, fiquei 3 anos neste lugar. Eu vinha ver a Denise. Para você ter uma ideia, quem conheceu aquele caminhão Fenemê? Levante a mão, quem conheceu Fenemê? Aí, né? Ele tinha tem, né? Fenemê tem, né? Porque tem alguns ainda rodando por aí. O motor dele era na frente, na cabine ali. Lembra disso, pastor? Então aquilo esquentava, que era uma coisa, né? Você imagina, eu vinha de carona naquilo e não tinha lugar para sentar. Tinha que sentar, pegar uma almofada e sentar em cima do motor ali, né? E eu fazia isso e vinha. Jairo Terra era o nome do motorista do caminhão. Eu vinha ver minha namorada, rever minha igreja e rever também minha família, meus pais. Então, de lá para cá, aí a Denise também aceitou a minha ida para lá e depois aceitou a loucura de casar comigo. Já pensou? Fez uma loucura na vida dela. Casou comigo. Eu saí do seminário e fui para um campo missionário. E lá no campo missionário, daí eu fui noivo, a Denise ficou em São Paulo, fiquei 1 ano nesse campo em Centenário do Sul. E ali, quando eu voltei, quer dizer, eu não tinha salário, a igreja não tinha templo, não tinha luzes, não tinha aqueles aparelhinhos assim que colocava numa guitarra, né? E um microfone que fazia quando você ligava assim, quando tinha microfone. Então, a gente fazia culto debaixo das árvores, nas praças, e resolvemos casar. Eu queria casar, porque quando eu olhei, jovens, quando eu olhei para Denise, com 15 para 16 anos de idade, eu falei, eu vou casar com essa boneca aí, eu vou casar com essa moça, eu vou casar com ela. Eu não queria um namoro de ficar só na carne, ou só no ficar, não é? Eu queria casar com ela. Eu falei, vou casar com ela. Casei com ela e ela teve a coragem de casar comigo sem salário. Nisso aí, era uma experiência minha. Não vou dizer que você, jovem, vai fazer isso, porque os tempos mudaram. Mas eu não tinha salário, mas tinha patrão. Eu não tinha salário físico, mas eu tinha salário espiritual. E meu patrão, nunca me deixou. Aleluia, não é? Porque eu resolvi ter um patrão na minha vida que era o nosso e é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Então ali nos casamos. Esse Fenemê que me levava de carona para lá, levou a minha, não era mudança, porque era os primeiros móveis, foi um caminhão lotado. Vocês não acreditam nisso? Pode perguntar para a Denise, né? Um caminhão lotado, os parentes dela, os amigos e os parentes e tal, lotaram aquele caminhão. E nós fomos lá para Centenário do Sul, chegamos lá na casa onde eu ia morar, a casa estava alagada. Não tinha terminado de fazer a casa, deu uma chuvarada e não tinha como. Fui morar com a Denise num quartinho onde eu morava quando solteiro. Mas o Senhor, na simplicidade, na pureza de amá-lo, de servi-lo, Ele foi nos abençoando. Passaram-se depois disso, não é? Nós vamos completar agora 52 anos de casados. A minha filha, não vou falar a idade dela, né? Mas ela nasceu em 74, né? Então, eu me sinto muito à vontade viu, Gabriel, de estar com vocês, porque, digo mais uma vez, não para me gloriar, mas esse tema foi o tema da minha vida. E eu gostaria que fosse sempre o tema da minha vida até eu morrer, não é? Então, esse texto, fui moço, agora sou velho, e jamais vi o justo mendigar o pão, né? Jamais vi o justo padecer e os seus filhos mendigarem o pão. Isso se completou, isso tem se
sido uma realidade na minha vida. Então eu pedi ali para o pessoal para colocar um quadro ali para nós. E vamos ver se consegue visualizar um pouquinho mais ali. Tá. Porque quem escreveu isso foi Davi, né? Davi escreveu esse Salmo 37 e muitos salmos da Bíblia. E a vida dele foi uma vida simples. Então nós vemos algumas etapas da vida de Davi. Antes dos 15 anos, Davi trabalhava com seu pai, né? Sempre depois também continuou trabalhando. Mas ele viveu na casa de Jessé com mais alguns irmãos ali, alguns falam que é 7, outros 8, então. Mas ele viveu ali e Jessé era da descendência de Davi. E ele então, Jessé era da descendência de sacerdotes. Então Jessé, ele tinha a lei, tinha a Torá, ele ensinava os seus filhos dentro de casa. E Davi foi aquele que realmente assimilou, com simplicidade, com pureza, ele assimilou os ensinamentos de seu pai, da sua família, da sua mãe, da sua família. E ele então, bem jovem, dizem alguns que entre 12 e 15 anos foi aquela unção que ele teve quando Samuel foi na casa dele. E o Senhor pediu para ungir ali um dos filhos de Jessé, e passaram todos os filhos, passaram e tem um lá no campo, quem sabe mais solitário, talvez não muito, a gente vê depois o relacionamento, quando Davi chega lá depois para matar o Golias, que os irmãos dele dizem assim: ô rapaz, vai para casa, rapaz, você é um moleque, você não sabe nada, que você vai enfrentar um gigante desse? Vai lá cuidar das ovelhas do pai lá, que você só ficava por lá mesmo. Pega a sua harpinha lá e vai cantar, rapaz. Vai, fica lá na sua. Não vem encher aqui a paciência e querer ser melhor do que nós aqui, né? Não faça isso não. Então a gente vê que talvez Davi, ele tivesse assim sempre uma barreira, né, da parte dos irmãos, né? Aquela coisa que existe em casa muitas vezes. Os jovens, eu sou o quinto filho, o mais novo, né, da família, e eu me lembro que como eu apanhava dos meus irmãos. Eu não tinha como me defender. Sabe como que eu me defendia? Hoje não pode fazer isso, né? Nunca pôde fazer, mas só que não tinha lei que proibia. Então, tinha muito gato. Eu morava num pensionato, um lugar terrível. Aí tinha gato por tudo quanto é lado. E nascia muito gatinho e não tinha onde pôr, a gente tinha que, infelizmente, sacrificar os gatinhos. Então, mas tinha uns gatinhos de estimação que ficavam por lá. Então, quando meus irmãos me batiam, sabe o que eu fazia? Eu pegava um gatinho e batia no gatinho. Porque eu não conseguia bater neles, né? Inclusive, um dos meus irmãos era lutador de judô, misericórdia. Então, sabe, Davi vivia esse trama. Não sei se você, meu jovem que está aqui, ou você, já adulto, viveu isso na sua casa. Mas na simplicidade, na pureza, Davi recebia as bênçãos do Senhor, aleluia. Como que ele pôde ser um homem e passar por todas essas fases que ele passou e conservar dentro dele o testemunho de Deus, né? Conservar dentro dele a paz com Deus, conservar dentro dele a comunhão com Deus. A gente vê que nesses primeiros momentos aí da vida dele, não é? Se você ver ali, você vai ver que ele foi dos 15 aos 25, depois já estava sendo ungido, né? Pastor de ovelhas, foi ungido por Samuel, era pastor de ovelhas, enfrentou ali nessa idade, entre os 15 a 25 anos, talvez com 17 anos, enfrentou o Golias. Vocês conhecem essa história? Um jovem puro e simples, um tocador de harpas, um poeta, um homem, um rapaz que dedicou a sua vida a adorar ao Senhor.
a reverenciar o Senhor, a buscar a santidade do Senhor. Então ele enfrentou Golias nessa fase, né? Foi uma fase então que ele teve que fugir de Saul. Ele já havia sido ungido rei por Samuel, mas ele não tomou posse, certo? Vocês sabem essa história que Saul realmente era o rei na época que Davi foi ungido, mas ele esteve sempre na dependência do Senhor. Meu jovem, meu irmão, não importa o que Deus tem dado para você, ou aliás, quando vai se cumprir o que Deus tem dado para você, o importante é saber que você está puro e simples na presença do Senhor. Há muitas promessas bíblicas para a sua vida, jovem, para a vida de cada um de nós, mas é necessário mantermos na pureza, é necessário nos mantermos na segurança, na santidade, na simplicidade de adorar ao Senhor e esperar com paciência nele. É importante isso aí, não é? Então foi uma fase de coragem, mas foi uma fase de confiança em Deus, né? Houve vitórias, muitas vitórias nos seus 25 anos, até os seus 25 anos de idade. Foi perseguido por Saul, mas nós vemos aí que Deus estava sempre com ele. Tá? São fases da vida. A fase da infância, a fase da adolescência, a fase da juventude. Isso é muito importante que o Senhor esteja nessas fases. O próprio salmista aqui, o próprio Davi, ali no versículo 5, né, do capítulo 37, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, jovem, entrega, irmão. Se já passou muitas fases da sua vida, que você já entregou, ainda virão outras fases que você tem que entregar. Mas nesse congresso de jovens, entrega o teu caminho ao Senhor. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do caminho. Mas aí Davi foi passando, né, as suas fases. Do 30 anos, ele começa a reinar, certo? Começa a reinar sobre Judá. 37 anos e 6 meses, passa a reinar sobre todo Israel em Jerusalém. Olha as etapas que Davi vai vencendo, certo? Daquele rapazinho lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, tocando harpa, louvando a Deus, recebendo a mensagem do Senhor, como um levita, né? Recebendo hinos, recebendo melodias, recebendo poesias do Senhor. Ele passa a ser rei de Judá, depois passa a ser rei de Israel, né? Depois de tanta perseguição, tantos problemas, tantas dificuldades. A vida, Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulações, mas vocês devem ter bom ânimo, vocês devem ter uma vida pura, vocês devem ter uma vida simples, de adoração, de comunhão. Aí está o segredo: adoração, comunhão, entrega, santidade, vivência no caminho do Senhor. Então Davi foi crescendo, né? Foi trabalhando. A gente vê aí também que ele teve vários problemas, dos 30 até os 70. E depois, até quando ele escreve isso aí, ele já estava na fase dos 70. Fui moço e agora sou velho. Então Davi reconhecia, não é? Mas nesses 30 a 70 anos ali, aquela 65 ali, da 30 a 50, depois 65 a 70, nós vemos que toda essa fase dele, problemas que ele teve na vida, guerras, inimigos a vencer, situações que ele já estava num beco sem saída, sem saber o que fazer, como lutar, de que maneira vencer os seus inimigos, mas ele buscava o Senhor e ele profetizava
aquilo que o Senhor dava, e nas profecias nós temos, naquilo que Ele profetizava, nós vemos aqui salmos de livramento, salmos da sua velhice, salmos da sua juventude. Ele ia profetizando. Então, você quer ter uma vida de vitória, você quer ter uma vida simples, uma vida pura, profetize a palavra de Deus na sua vida, aleluia. Nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu me lembro que quando estava no seminário eu tive uma barreira muito grande para continuar ali, e quase desisti, que era uma bronquite asmática, uma bronquite que pegava, que não tinha jeito mesmo. A gente tinha que dormir e levantar entre 5h30 da manhã, a gente levantava, e muitas vezes tinha provas para vencer, prova de grego e um pouco de hebraico, uma série de coisas. E ali eu passava a noite inteira, ia deitar, começava aquela crise de bronquite, crise. E eu saía para o gramado daquela escola, daquele seminário, deixava os meus companheiros no quarto, colocava um acolchoado por cima da minha cabeça, aquele frio, e eu ficava, aleluia, Jesus, me dá vitória, Senhor. Fiquei ali, e essa bronquite me perseguiu por 30 anos, já fazem 37 anos que eu não tenho mais, aleluia, né? Isso é mais um pouquinho, até mais ainda, que eu não tenho mais bronquite, ou até os 33 mais ou menos eu tive bronquite, mas eu tive que vencer, e eu vencia como? Profetizando a palavra de Deus. Eu profetizava, eu falava, eu vou ser curado, demorou 30 e poucos anos para eu ser completamente curado de bronquite asmática, mas fui curado, aleluia. Então é necessário que nessa caminhada, você realmente viva e profetize a palavra de Deus. Jovem, não profetiza as músicas do mundo, não profetiza, sabe, os dizeres, os refrões desse mundo sobre a sua vida. Nem nós, irmãos, não vamos profetizar o mal. Ai, que dia mau, e a pátria brasileira agora, e vai vir um comunismo. Não profetiza isso. Diga assim, vai vir a glória de Deus sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, vai vir a glória de Deus sobre o meu estudo, sobre a minha saúde, a glória de Deus, o poder de Deus vai vir sobre as minhas finanças, vai vir sobre a minha família. Eu e Denise, a gente profetiza isso todos os dias. Nós queremos toda a nossa família no Senhor, e nós queremos toda a nossa finança no Senhor, nós queremos todos os nossos problemas no Senhor, nós queremos todas as nossas enfermidades no Senhor, porque no Senhor tudo se resolve, aleluia, amém, amados? Quem pode aplaudir a glória do Senhor em nossa vida, nas jornadas de nossa vida? Nunca, aleluia. Nunca o Senhor desamparou Davi, de maneira alguma, nunca o Senhor desamparou Davi. Então, em todas as fases, eu coloquei assim mais como uma ilustração para nós aí, né? Essas fases da juventude. Então, na juventude, tom de coragem e conquista. Quando a gente é jovem, né? Até agora eu tenho esse... Está meio cinzento esse tom de coragem aqui, depois dos 70, mas a gente tem coragem, né? Tem coragem para vencer, tem coragem para viver, tem coragem para ir mais além. Minha mãe foi a 99, meu pai a 84, então vou tirar uma média aí e vou pedir mais uns 15 anos, né? Então... Mas, queridos, então a gente na juventude, né, tem o tom de coragem, de conquista. Foi o que aconteceu com Davi. Na fase intermediária, tom de luta e de arrependimento. Tom de luta, de arrependimento, é luta. Jovem, você luta, irmão, irmãs, famílias, nós lutamos com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas é necessário que haja nessa luta também essa garra de que nós estamos no Senhor. E se você olhar para Davi, você vai ver alguns defeitos em Davi e alguns pecados que jamais a gente quer cometer. E olhar para Davi, não é?
e dizer assim, já que ele adulterou, que mal tem eu adulterado? Eu peço perdão. Não, mas não é assim. Aquilo está como exemplo para nós, todos os erros das pessoas bíblicas. Só teve uma pessoa bíblica que não teve erro nenhum. Sabem quem foi? Quem que foi? João? Jesus, né? Então, olhamos para essas coisas e dizemos, puxa, precisava Jesus mesmo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Como é que um homem segundo o coração de Deus, como é que ele teve esse título, recebeu essa menção gloriosa de ser um homem segundo o coração de Deus? Como é que ele recebeu isso? Se ele adulterou, se ele foi, praticamente foi um assassino, não é? Se ele teve, mas ele se arrependia, uma fase de arrependimento. É necessário todos os dias. Esse negócio aí que você aceitou Jesus e não precisa se arrepender de mais nada, precisa se arrepender todos os dias de tudo aquilo que não vem, que não está na vontade de Deus em sua vida, em nossa vida. Temos que nos arrepender, sim, com lágrimas, com choros, com cinzas, né? Rasgando-nos a nós mesmos, como foi cantado aqui, e dizer, olha, como o salmista lá no Salmo 51, ele fala isso. Nós vamos depois ler o Salmo no último ponto aqui que eu estou chegando. Arrependimento, sabe, das nossas obras más. Eu me lembro de algumas orações que alguns presbíteros faziam, diziam assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí eu fui entender que não é legal isso aí. Todo dia você tem uma multidão de pecados, né? Mas o salmista orava até, me perdoa até dos pecados que eu não sei que pequei, dos pecados que me são ocultos. Então existem pecados, é necessário para alcançar pureza, para alcançar uma vida de pureza e de simplicidade. É necessário confessar pecados da arrogância, pecados de maltratar alguém, pecados de não honrar o pai, não honrar a mãe, pecados sexuais, pecados, tantos outros pecados. Sabe? Então Davi foi, segundo o coração de Deus, um homem, porque viveu em arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu poderia, assim, talvez, querer entrar um pouquinho, pisando na bola da teologia, né? Mas é uma grande verdade. Existe pecado, que é aquele pecado que foi cravado na cruz. Aquela cédula do pecado que era contra nós. Esse pecado você não precisa confessar, você já confessou Jesus como Salvador. Mas existem pecados do dia a dia. Amém? Pecados do dia a dia. Intencionalmente, nós pecamos. Então, é necessário arrependimento. E na velhice, então, na juventude, fé e coragem, né? Na fase intermediária, fé, prova e confissão. Na velhice, fé madura, fé invencível. Jovem, passe todas as fases da sua vida no Senhor. E quando você chegar lá, não sei, eu não vou colocar uma idade de velhice, porque eu não me sinto velho, eu já estou com 70, vou fazer 72. Tem alguém aqui que tem 70 anos ou não? Mais do que 70, tem alguém? Então só eu e ela mesmo. E a Denise. Quando a gente chegar aí, a gente vai olhar para trás e dizer assim, puxa, como a minha fé amadureceu. Se bem que tem uns velhinhos que eu vou te dizer, viu? Né?
Dá vontade de dizer assim, vai crescer, meu velhinho, né? O cara não cresceu, ficou 30 anos na igreja e não sabe o que é fé madura. Mas nós temos que desenvolver a nossa fé. E o desenvolvimento da fé é com pureza. O desenvolvimento da fé é com simplicidade. O desenvolvimento da fé é com confissão, é com louvor, é com adoração. Assim Davi viveu. Ele viveu adorando, ele viveu se arrependendo dos seus pecados, ele viveu. E outra coisa, muitas vezes nós pecamos e nós não queremos sofrer as consequências do pecado. As consequências do pecado virão sobre a nossa vida, sobre a nossa juventude, sobre... Eu me lembro, vou aqui com toda a licença, né? Eu me lembro da minha sogra, que ela foi fumante por um bom tempo. Depois ela ficou, acho que, 50 anos sem fumar, antes de morrer. E ela tinha, quando ia para o hospital, aqui no Hospital da Aeronáutica, o médico dizia assim, ela tem uma mancha no pulmão, é a nicotina. Se arrependeu, deixou, mas a nicotina ficou ali. Então a marca do pecado fica, as consequências do pecado ficam, mas a glória do Senhor supera todas essas coisas. Aleluia. Amém? Não se desista, não desista. O pecado que você cometeu ontem, se você cometer hoje, você deve dizer ontem, aliás, você cometeu o pecado ontem e você se arrependeu desse pecado ontem. Esse pecado de ontem foi já perdoado. Se você pecou o mesmo pecado hoje, você pede perdão hoje, amanhã esse pecado já foi perdoado. Você fazendo assim, você vai se tornar santo, porque todos os dias você reconhece que você caiu, que você pecou, pelo mesmo objetivo. Vai chegar uma hora que isso aí já foi vencido na sua vida. Aleluia. Amém, amados? Principalmente jovens. Sabe, eu não estou dizendo aqui que você pode pecar sempre o mesmo pecado. Também é o tal do negócio. A multidão de pecados tem que pôr a vida de molho. Senão, né? Ao invés de azeite vai virar vinagre, ao invés de vinho vai virar vinagre, né? Então toma cuidado. Mas terminando aqui, aí o salmista diz assim, entrega, o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a jornada da sua vida, entrega, né? O caminho é a distância ou o processo para chegar ao seu destino. O caminho é a distância ou o processo para se chegar ao destino. Qual é o destino que você quer, jovem, e cada um de nós? Simplicidade e pureza. Existe um caminho, é o caminho da perseverança, é o caminho do louvor, é o caminho da gratidão, é o caminho da obediência, é o caminho do respeito aos pais, às autoridades, é o caminho do respeito à igreja, é o caminho da igreja, ainda que com lutas, com problemas, com dificuldades, é o caminho do céu, aleluia. Então, percorra este caminho, entrega os seus desejos, entrega os seus problemas, focalizando um caminho. O foco, para que você viva uma vida simples e pura, até a velhice. Fui moço e agora sou velho. Para se cumprir isso na sua vida, no Senhor, andando no Senhor, você tem que focalizar o Senhor na sua vida. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Não é isso, não é? É isso aí? Onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Sabe, onde está o tesouro da sua vida? A bênção da sua vida? O objetivo da sua vida? Você tem que ter objetivo, jovem. Jovens, e cada um de nós. Temos que estudar, temos que trabalhar, temos que viver. Acertei o versículo ou errei aí? 21. 6, 21. Desculpe aí o pessoal da mídia. Porque sempre quando o pastor erra, foi a mídia que errou, né? Então,
onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Qual é o tesouro da sua vida? Vamos ficar em pé. E eu estou terminando aqui, né? Abra no Salmo 51, por favor. Onde está o tesouro, né? Que este salmo seja uma grande realidade na sua vida. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar, ou vai sair no telão ali também, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. E coração quebrantado e contrito não o desprezarás. Vamos parar um pouquinho aqui. Sacrifício agradável a Deus é um espírito simples, um coração puro, um coração contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém? Gostaria de orar por vocês. Não sei se a gente podia chamar os jovens mais uma vez aqui à frente, para orar para que esse